Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Coríntios. Nós chegamos a um trecho conhecidíssimo dessa carta, que está no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler do verso 1 até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar. Santíssimo e eterno Pai, nós somos o Teu povo, estamos reunidos em Teu nome. O Senhor é aquele que se revela a nós como Deus que é o amor. E sendo este Deus, que é o próprio amor, o Senhor nos amou de tal maneira, que ainda quando éramos Teus inimigos, rebeldes, vivíamos contra o Senhor enviou o Teu Filho para demonstrar tão grande amor. Filho justo, perfeito, santo, que por amor a nós entregou a própria vida. E nele nós somos convocados, em toda a Tua palavra e nesse texto, a vivenciar esse amor, o amor que o Senhor tem por nós. E experimentando esse amor, o Senhor nos convoca a amar uns aos outros. Senhor, isso é um mistério muito profundo para nós. Porque o nosso coração rebelde não quer amar. Nós nos amamos demais para perder tempo amando os outros. O que eu te peço nessa noite, ó Pai, é que o Senhor transforme nosso coração. Nos habilite a amar uns aos outros, ó Pai, como Cristo nos amou. Para que nós venhamos a experimentar tão grande dádiva que a Tua palavra nos revela nesse trecho. Um dos assuntos mais profundos da Tua palavra. A revelação do Teu amor por nós e a convocação do exercício do nosso amor para com os outros.
Ajuda-nos, ó Pai, a entender. Ajuda-nos a viver. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O amor, irmãos, é o tema de um número incontável de livros. O amor é tema de um número absurdo de filmes, de peças, de artigos. O amor é algo que nos torna completamente iguais. Porque independente da sua raça, do seu credo, da sua posição social, você vai experimentar amor em algum momento da sua vida. Todos nós queremos amar. Todos nós queremos ser amados. O grande problema é que, apesar de o amor ser um tema tão conhecido de todos nós, para todo lado que nós olhamos e vivemos, ele se torna o assunto mais desconhecido de todos. Nós aprendemos nos livros, nos filmes, que amar é como Romeu e Julieta, que preferem não viver do que viver sem o outro. Amam tanto o outro, necessitam tanto do outro, que quando o outro não existe, ele não quer mais viver. Ela também não quer mais viver. É esse o amor que nós achamos que entendemos, que conhecemos. Mas o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, com uma grandiosa maestria, ele nos ensina que o verdadeiro amor se revela em amar quem não merece ser amado. E esse é um dos maiores desafios que eu encontro na minha vida. Amar verdadeiramente não é amar quem te faz bem. Não é amar quem você gosta de estar perto. Não é amar quem te proporciona bons momentos. Verdadeiro amor, ele se revela em amar aquele que não merece ser amado. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele nos fala algo de maneira muito objetiva e curta, mas tremendamente profunda. O apóstolo João diz: aquele que não ama, nesses termos que nós estamos falando aqui, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aquele que não ama o próximo, ele diz, não conhece a Deus. Quantas pessoas entre nós e talvez você mesmo acha que conhece a Deus, mas tem tamanha amargura, ódio, ira, impaciência, desafeto com um número gigantesco de pessoas? Quantos irmãos estão sem se falar, sejam irmãos espirituais, sejam irmãos de sangue? Por que a religião que fala tanto do amor faz com que nós experimentemos tanta ira, tanta raiva? A religião que fala do amor é aquela que promoveu tanta morte. Por que isso acontece? Por que nós não amamos? Por que nós temos facilidade em odiar, em irar, em atacar? A gente tem facilidade com isso, mas a gente tem dificuldade de amar. A gente acha que ama, porque o mundo está nos ensinando um conceito errado de amor. E graças a Deus, porque nós temos a Bíblia que hoje, nesse trecho, nos ensina o verdadeiro conceito de amor. O que é amor? O que é amar? Esse texto é um dos textos mais utilizados para se falar em casamento. Afinal, quando duas pessoas se unem, elas acreditam estarem se unindo por amor. Mas a gente sabe que muito casamento não chega em lugar nenhum, porque não tinha amor. Aquilo que se pensava ser amor não era o verdadeiro amor. Você ama alguém que merece, porque quando essa pessoa não merece, você se separa. E esse texto não está falando de amor romântico, não está falando de amor de casamento, mesmo sendo ele o texto mais usado para pregações em casamentos. Esse texto é citado até por gente que não crê em Deus. Esse texto é citado por gente que nunca entrou na igreja.
gente que nunca leu a Bíblia. Porque a construção, a poesia, o conteúdo do texto é muito forte. Mas pessoas usam esse texto com o entendimento errado do texto. Aquilo que nós estávamos tentando, buscando estudar hoje de manhã. O apóstolo Paulo não está falando aqui desse amor romântico, de quem merece. Ele está falando do verdadeiro amor. E quando ele fala desse verdadeiro amor, ele fala num contexto dessa carta, em que ele está instruindo a igreja sobre culto. E a gente fica por entender. Ele está falando dos dons dentro da igreja, ele está falando do mau uso dos dons. E então ele, no trecho anterior, ele fala, olha, procurai com zelo, irmãos, os melhores dons. E aqui ele faz uma transição estranha, e ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele mudou de assunto, ele não está falando de dom. O que ele está nos mostrando, irmãos, é que dentro de uma igreja, e não só desta igreja, mas a igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja que está em toda a terra, dentro do contexto da igreja, não adianta nada você achar que tem uma série de dons, se não for para vivenciar em amor, ou por causa do amor. Isso está em completa consonância com o que disse João. Você acha que conhece Deus? Mas se você não ama seu irmão, deixa eu te contar. Esse Deus que você acha que conhece, ele não sabe nem quem você é. Você nem é conhecido dele e nem conhece. Porque ele é amor e quando ele habita em alguém, essa pessoa é convocada a amar. E por um raciocínio muito simples, e é difícil de viver, mas ele é simples. Ele é difícil de viver por causa do pecado que habita em nós também. Mas o raciocínio dessa convocação de Deus é simples. Você foi o objeto do amor, do maior amor revelado em toda a história da humanidade. O amor de Deus por seus inimigos, nós, os rebeldes, os filhos desobedientes. E ele demonstra esse amor e você recebe e diz, isso é graça. E quando você recebe esse amor, ele diz, esse é o único povo que pode amar o outro, porque eles sabem o que é isso. Eles receberam amor, então eles podem amar. Quem mais pode amar desse jeito se nunca experimentou receber esse amor? Ser amado quando você não merece ser amado. Quando você não dá motivo nenhum para ser amado, Deus diz, eu só tenho um filho. Ele é parte de mim, gerado eternamente em mim. Meu filho amado. E ele nos revela esse amor e a importância do filho nessa relação da Trindade, nos mostrando a história de Abraão. Aquele que orou e esperou tanto tempo para ter seu filho Isaque. O filho da sua alegria. E Deus fala assim, Isaque, sacrifica seu filho. Quem aqui tem filho e ama seus filhos e tenta se colocar no lugar de Abraão, começa a entender. O que Deus está dizendo? O que Deus está comunicando para nós? Ele está nos mostrando que o amor dele, ele que é amor, é tão grande que ele entrega o filho dele para que você se sinta amado. E ele diz, esse povo é o único povo que pode amar. O raciocínio é muito simples, mas nós sabemos que é muito difícil de se viver isso. E é difícil de viver porque nós temos um corpo que luta contra o nosso espírito. Nós temos uma carne que pulsa para o pecado. E o pecado é ira, é roubo, morte, perversão, malícia. O amor é tudo isso que Paulo nos explica aqui. E se nós temos tanta dificuldade e ainda habita em nós o pecado, como que nós vamos conseguir viver tudo isso que ele escreve de maneira tão bela? Aquilo que a gente começou a ver hoje de manhã. Deus fez com que você fosse o templo dele. Ele habita em você e ele é amor. Então ele não te convoca a fazer algo que ele mesmo não te dê toda a condição de fazer. Ele mora em você, ele habita em você e ele é muito maior do que o mal. Ele é muito maior do que o inimigo, a força, o poder. E ele habitando em você, ele diz, olha, eu te revelo isso aqui. Você precisa entender isso.
Porque movimentos vão acontecer na sua consciência, te dando a oportunidade de pecar ou não pecar. Eis aí a sua liberdade de agência. Você é livre, você não é uma marionete. Eu não te levo à força para amar o outro. Eu digo para você, ame o outro. Como pais que veem filhos brigando e dizem, você tem que amar seu irmão. Os pais não, às vezes, numa tentativa que nem sempre dá certo, obrigam os filhos a ficarem abraçados por 10, 15 minutos, 20 minutos. Meio que criando um mecanismo obrigatório de amor. Deus não faz isso. Deus nos instrui pela palavra, e é por isso que a gente precisa entender isso hoje. E em submissão a Ele, se colocar em oração diante do sacramento. O sacramento do amor, que faz com que a habitação dele seja tão forte, a ponto de você conseguir superar a raiva, a ira, a amargura, e amar quem não merece ser amado. Então hoje a gente precisa entender isso. E em espírito de submissão e oração, participar daquele elemento. Crendo que ali nós vamos receber todo o combustível espiritual, toda a força que nos capacitará a exercer esse tão belo amor. Paulo fala aqui, irmãos, ainda no contexto de culto, ainda no contexto de dons, mostrando para a igreja de Corinto, vocês que são tão cheios de vaidade dos dons que vocês possuem, ele diz, se vocês não se amam, vocês não esperam uns aos outros para comer, vocês não esperam uns aos outros na Santa Ceia, vocês estão brigando se um é de Paulo, de Pedro, de Apolo, não adianta nada. Vocês são tão cheios porque têm dons de falar em outros idiomas, vocês têm dons de profecia, de conhecimento ou ciência, e ele diz, de que adianta? E ele então nos leva aqui por um caminho, ele fala, deixa eu mostrar um caminho para você. Você que tem dom, você que tem muitos dons, você que tem o Espírito Santo, você que ama a Deus, a igreja do Senhor, deixa eu te mostrar um caminho da excelência do uso dos dons. E então, ele nos mostra esse caminho, o caminho do verdadeiro amor. E ele nos mostra isso fazendo aqui uso de um exagero, de uma hipérbole, como eu disse hoje pela manhã, que muita gente entende errado. Ele diz, olha, ainda que vocês que falam outros idiomas, imagine quantos idiomas existem na Terra. E ele diz, olha, vocês podem falar todos os idiomas no seu dom. Ele não está duvidando do dom. Ele diz, ainda que você tivesse o dom de falar todos os possíveis idiomas humanos. E ele exagera mais. Ele diz, ainda que você, além de falar todos os idiomas que existem na Terra, se você falasse até mesmo a língua celestial, o idioma dos céus, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, dos anjos, se não tiver amor, por que eu preciso falar em outra língua? Porque qual é o objetivo do dom de línguas? E nós vimos isso anteriormente. É o anúncio do Evangelho. E qual é o Evangelho? O Evangelho do amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá para a terra prometida, para o jardim-templo, para a habitação eterna com o Senhor, que ama o seu povo. E ele diz, para que você usa o dom de língua, de falar em outro idioma, se não é por amor? Porque quando você evangeliza, e se você faz isso com um verdadeiro intento, você faz porque você ama. É uma demonstração, um exercício de amor. E por que a gente fica tão confuso sobre essas coisas? Porque a gente já está convencido de que amor é aquele sentimento que Hollywood apresenta para a gente, que o filme apresenta para a gente. Para eu amar alguém, eu tenho que ter um relacionamento romântico. Eu preciso ali ter algumas ligações de afeto, de convivência. A Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia diz muito mais sobre o amor como uma decisão, como o cumprimento de uma aliança, de um compromisso. Por isso a Bíblia diz que em amor você evangeliza. E você pode evangelizar quem você nunca conversou antes. E isso é um exercício de amor. Você olha para aquela pessoa e diz, será que ele está no número dos eleitos? Eu fui amado e isso transformou minha vida.
quem sabe eu vou evangelizar essa pessoa. Para isso existe o dom de línguas, de outros idiomas. Agora é a expansão do evangelho em toda tribo, povo, raça. E ele diz, olha, se não tem amor, você faz só barulho. Porque dom de línguas sem amor é só barulho, é só confusão. De que adianta eu falar a língua dos anjos para quem não entende a língua dos anjos? Tem um idioma diferente dos anjos? Então eu vou falar para quem fala em português uma série de sons. Ele diz, isso não adianta nada, porque não há entendimento. Não é anúncio de nada, é barulho. É como símbolo, como bronze. Aqui ele está falando de instrumentos e para o nosso contexto, talvez para melhorar o sentido, é como aquele instrumento, o triângulo. Ele, no meio de outros instrumentos, é legal. Mas bate no triângulo desordenadamente, só ele, sozinho. É só barulho. E aqui ele está falando dessa coisa do símbolo, que é um instrumento metálico, o bronze que fabrica esse instrumento. E então ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Por que ele está falando de línguas, agora de profecias? Esses eram os dons que eram mais valorizados dentro da igreja. E ele já mostrou isso nos textos anteriores, quando ele coloca esses dois dons, que eram motivo de orgulho daquele povo, em último lugar. Ele disse, esses dons são bons, esses dons existem, mas tem coisa mais importante que vocês precisam buscar. E aqui então ele segue exatamente essa lógica. Ele fala primeiro de línguas, depois ele fala de profecia. E ele não está menosprezando, ele não está dizendo que não é importante, ele apenas diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eu conheça todos os mistérios. Quando ele fala de todos os mistérios, ele está fazendo referência a quem profetiza naquela época. Quando havia o dom de profecia, a pessoa estava ali, então, trazendo uma explicação da revelação, de algo misterioso, algo que precisa ser mostrado, explicado. Essa era a profecia. E ele diz, se você conhecesse todos os mistérios. Paulo não conhece todos os mistérios. E ele é o apóstolo que instrui a igreja, e ele diz, você, irmão de Corinto, você tem tanto conhecimento da revelação de Deus, imagine que você conhece todos os mistérios. E aí ele amplia isso, ele diz toda a ciência. E aqui ciência não é a ciência que a gente estuda na escola. Aqui é ciência de conhecimento desses mistérios, de discernimento desses mistérios. Ainda que você tenha essa capacidade cognitiva de conhecer todos os mistérios da revelação de Deus. Ainda que você tenha fé, e aqui ele fala daquela fé que Jesus fala, vocês têm muito pouca fé. Porque se vocês tivessem fé, vocês podiam mover montanhas, montes. E ele diz, se você tivesse essa fé, eu estou falando como se fosse você, mas ele fala, mesmo que fosse eu, mesmo que eu tivesse a fé tão grande a ponto de transportar um monte de um lugar para o outro, nem a profecia, nem o conhecimento do mistério, nem essa fé valeriam nada se eu não tivesse amor. Por que adianta conhecer o mistério de Deus ou achar que conhece? Porque João já disse, se você não ama, você não conhece nada. Ao menos você não conhece nada sobre Deus, ou da revelação de Deus. Então Paulo está com muita coerência nos mostrando tudo aquilo que a Bíblia nos revela, em todo o seu conteúdo. Se não tiver amor, para que a fé? Fé em quê? Fé que você vai vencer, como os cantores de rap tanto falam. Tenha fé, não desista dos seus sonhos, você vai conseguir. Sem amor, isso é vazio, é fé na fé. É chegar num lugar que você acha que vai ter felicidade, mas a felicidade não está lá. A felicidade está no processo, a felicidade está no amor, a felicidade está em você, se você tem esse amor. É receptáculo desse amor e exercita esse amor. Mas Paulo quer que nós entendamos a profundidade. Ele diz mais no verso 3, ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens. Você já pensou sobre isso? Teve um jovem que
encontrou com Jesus, a Bíblia nos revela isso, e ele diz, bom mestre. E Jesus diz, só há um que é bom. Ele estava bajulando Jesus ali. Bom mestre, e ele diz, só há um que é bom. Cortou o jovenzinho rico de primeira. E ele diz, mestre, eu faço tudo o que a lei manda. E Jesus você é rico, vende tudo, distribua aos pobres. E o texto diz que aquele jovem teve uma reação de não tanta alegria assim. E Paulo diz, olha, vamos imaginar essa situação. E você, imagine-se nessa situação. Todos os seus pertences, todo o seu patrimônio, você distribui tudo. Uma obra grandiosa de caridade. E ele vai mais fundo. Você distribuiu tudo, mas imagina que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado. E quando ele fala de ser queimado, ele está falando de uma morte sacrificial. Você morre por alguém, mas não é mera morte. Não é a morte rápida. É uma das formas de morte mais temidas. Ser queimado. Pessoas que foram condenadas à morte no fogo, havia algo mais que estava sendo comunicado com aquela morte. Era necessário que aquela pessoa sofresse. E Paulo diz, ainda que eu distribuísse tudo, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não fizer isso por amor, não tem proveito nenhum. Porque o que é uma morte sacrificial se não é por amor? Então não é uma morte sacrificial. O que é entregar todos os seus bens aos pobres, se você não faz isso por amor? É vento, vapor, não chega em lugar nenhum. Então, a partir do verso 4, ele começa a nos mostrar o que é o verdadeiro amor. São muitas palavras, mas elas nos levam a um só entendimento. Entendimento do verdadeiro amor. E aqui, há aplicações, claro, para maridos, para esposas, pais que amam seus filhos, filhos que amam seus pais, mas são aplicações. O que ele está falando aqui é do verdadeiro amor, amor ao próximo, independente se é um amor romântico, se é um amor paterno. Ele está falando, gente, vocês precisam descobrir e viver a experiência de amar. Não amar só quem merece ser amado, como o seu filho, sua filha. Não amar só quem merece, como o seu esposo, a sua esposa, mas amar o próximo. Esses são os próximos mais próximos. Mas ele diz, deixa eu te explicar o que é amor. O amor, a primeira coisa, é paciente. Já viu aqueles casais que se dizem perdidamente apaixonados e têm um desespero maluco? O verdadeiro amor, ele não é assim. Ele não é afoito, ele não é desesperado. Porque ele é verdadeiro, então ele não quer pegar logo com medo de perder. Ele é paciente. Ele é benigno. Já viu aquelas brigas de casais onde, por causa de ciúme, alguém que olhou atravessado para o outro, começa ali um monte de panela voar, copo quebrar, tapa para todo lado. E ele diz, não, gente, amor não é assim não, amor é benigno. Ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Quando ele fala que não arde, é um amor que não te leva a extremos malucos, impensados, irracionais, atitudes insensatas. Não, ele não é esse amor ardente que faz com que Romeu queira morrer por causa de Julieta. Não, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde. Quando ele fala de que o amor não se ufana, essa é uma palavra estranha para mim. Ufana está ligado à vaidade, à jactância. Não, ele não é assim vaidoso. Sabe quando alguém tem um amor vaidoso? Não, o verdadeiro amor não é assim não. Porque ele está sempre tendo o outro em foco e não você mesmo. O amor não se ensoberbece,
Ele não é orgulhoso, ele não é cheio de si, porque ele é para o outro, ele é sempre para o outro. O amor não se conduz inconvenientemente. Aqui eu lembro do meu pai. Meu pai não podia passar na rua e ver um casal assim meio empolgado, sabe? Apaixonado, apertando. A minha mãe morria de vergonha, mas ele sempre dava um grito: larga! O amor não é inconveniente, porque ele cuida do outro. Eu sei que às vezes a gente vê um bebezinho pequenininho, a gente quer morder, a gente quer apertar. A ciência explica isso. Não precisa preocupar que é pecado, não. Mas você só fica com vontade. Você não vai machucar o bebezinho. Thaís, não morda o Otto. Eu sei que você fica com vontade de morder. Só fica com vontade, pode, mas não morde não, porque machuca, e é inconveniente machucar. Percebe o verdadeiro amor? Ele não procura os seus interesses, ele diz, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Como a gente se ressente do mal? E o sentido aqui é literal. Quando você ama alguém de verdade, você sabe que essa pessoa vai te machucar, porque ela é pecadora. Então você não anota no seu caderninho de feridas, para quando aquela pessoa te der a oportunidade, você fala, lembra, em 1986, quando você fez aquilo? Lembra em 2002, quando você fez aquilo? Lembra em 2006, quando você fez aquilo? O amor não se ressente. É lógico que nós não vamos perder a memória, não é isso. Mas você não vai ficar ressentido. Aquilo é colocado no lugar que está na sua lembrança, mas você não usa aquilo contra a pessoa, porque você não está mais ressentido. É o completo oposto da amargura, de quem já não consegue mais confiar em ninguém, porque tanta gente já te traiu, tanta gente já te machucou, você está tão ressentido que você diz, eu vou viver sozinho, eu não quero amigos, eu não quero ninguém, porque eu estou tão ressentido. Todo mundo me prejudica, todo mundo faz o mal. Eu concordo que você precisa escolher melhor as suas amizades. Mas você não pode ficar ressentido se você ama o verdadeiro amor. Ressentido com essa pessoa que você ama. O amor não se alegra com a injustiça, ele diz no verso 6. Completamente o contrário. Ele se regozija com a verdade. E aqui ele está colocando a injustiça como a mentira, a perversão, e a verdade como o certo, o justo. Ele diz, se você se alegra com uma injustiça, isso não é amor, não. Às vezes a gente quer que alguém quebre a cara, né? Tomara que quebre a cara, para aprender. Não, mas eu não estou falando isso porque eu quero o mal de ninguém, não. É porque eu amo, eu quero que a pessoa aprenda. Mas se for uma injustiça, você não devia se alegrar. O sentimento que ele está tentando nos mostrar aqui no verso 6 é aquele sentimento de vingança. Se a pessoa me machucou, eu quero que ela se machuque também. Ainda que seja de maneira injusta. Eu quero que ela sofra, porque doeu em mim, vai ter que doer nela. Ele diz, não, gente, procura a verdade. A justiça é a verdade. A injustiça é a mentira, é a perversão da verdade. Então ele traz no verso 7 o trecho mais conhecido desse texto. O que é esse amor? O amor verdadeiro. É aquilo que tudo sofre. É aquilo que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, crente, pense no seu amor por Deus. Você ama a Deus? Eu sei que você diz que ama. Mas então, se você ama a Deus e você sabe que Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, você está disposto a sofrer tudo que se pode sofrer nessa vida e continuar a amar o seu Deus? É desse amor que Paulo está falando. Os apóstolos, num primeiro momento, eles fingiram que não conheciam Jesus. Pedro, você faz parte daquele grupo? Nunca nem vi.
Pedro, você é dos discípulos de Cristo? Sei nem quem era. Pedro, eu não. Cada um foi para um lado com medo, com vergonha, com medo de ser morto. Mas então Cristo vem a esses homens depois de ressurreto e diz, a exemplo do que ele diz a Pedro, ele aplica isso a todos os outros e diz, você me ama? Senhor, eu amo. Você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Pedro, você me ama mesmo? Esse amor verdadeiro aqui? Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que meu coração é caído. Mas eu decidi te amar. Pedro, amor é decisão. Então, apacenta o meu rebanho. Você vai agora experimentar o verdadeiro amor por essa decisão. Você vai cuidar de um povo que não é seu, é meu. E porque você me ama, você vai sofrer tudo por causa deles. Você vai ser perseguido, vai ser ultrajado, vai ser assassinado. Você não vai nem poder ir para onde você quiser. Dizem que Pedro morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo. A gente não sabe a total veracidade disso. Por que mataram Pedro assim? Porque ele era o pastor Pedro, que sofria pelas ovelhas que não eram dele, pelo povo que não era dele. Ele sofreu tudo. Paulo, outro exemplo, e tantos outros. A gente lê as cartas de João, lê Apocalipse e pensa que ele está deitado numa rede, tomando água de coco e escrevendo aquelas coisas maravilhosas. Não, ele está exilado, ele está preso. Está sofrendo tudo porque um dia ele disse, eu amo, Senhor. Eu sei que o meu amor é falho porque meu coração é caído, mas eu estou decidido a dar a minha vida pelo Evangelho, pelo anúncio do Evangelho. E Deus diz, então você vai fazer isso amando as outras pessoas. Você crê de fato no Evangelho? E a gente diz, eu creio sim, com toda a minha força. E se você estiver sofrendo, como o texto coloca, você vai continuar crendo ou você vai dizer, como a mulher de Jó, isso não é Deus não. Já contei para vocês e vou relembrar. Uma vez pregando sobre predestinação, ensinando na escola dominical sobre a aliança da eleição, uma pessoa ficou tão incomodada dentro da igreja com aquilo que eu ensinava, que disse em voz alta, desse Deus que você está falando aí, eu não quero ser nem primo, quanto mais filho. Esse Deus que você anuncia é um Deus muito mau. Porque ele escolhe uns para salvação e outros para condenação. Esse aí eu não quero nem proximidade. Será que a gente crê? Deus nos chama a crescer na fé. E ele nos dá meios para isso. Você espera o amor? Tudo espera. Ele não se desespera. Ele não perde a esperança que a gente tem aprendido tanto aqui. Ele suporta tudo. Quando eu falei para os casais, eu fiz uma ligação, um link no jantar dos casais, falando que no casal, ou no casamento, você começa a entender o que é amor quando você tem filhos e você vê seu filho doente e você deseja tomar o lugar dele. Aí você diz, gente, isso está dentro de mim, isso é amor. O amor suporta tudo. Você quer tomar o lugar do outro para tirar a dor do outro e tomar para si. O amor não acaba. Por isso a Bíblia fala tanto e de maneira tão profunda do verdadeiro amor, inclusive no relacionamento conjugal. E quando o casal vai à frente no casamento religioso, como se chamam, pergunta-se ali, você está disposto a amar? Sim. Na alegria? Claro. Na tristeza? Também. Na saúde? Sim, óbvio. E na doença? E ali as perguntas vão sendo feitas e o final é grandioso porque diz, até que a morte os separe. Porque esse amor romântico, esse amor de relacionamento de marido e mulher, Cristo disse que a gente não deve se preocupar com isso na eternidade, porque lá vai ser diferente. A gente não vai se dar em casamento.
Mas enquanto aqui na terra, ele nos dá a oportunidade de experimentar isso para vivenciar essa aliança do noivo com a noiva. E ele diz, quando você faz uma aliança de amor, essa aliança, ela não pode mudar. Então, quando a gente entende isso, você descobre a coisa mais importante sobre o amor. Amor não é sentimento, gente. Sabe por quê? Às vezes eu saí com a Patrícia para um jantar completamente encantado por ela. No meio do caminho a gente discutiu e eu voltei completamente irado, com raiva, sem querer falar, sem querer ouvir, sem querer estar perto. Sentimento muda. Muda dependendo da conversa, dependendo da opinião, dependendo do que acontece. Mas amor não acaba, amor não muda. E quando Paulo fala aqui no verso 8 que o amor jamais acaba, ele está dizendo, olha, eu vou fazer um comparativo dos dons para vocês entenderem. Nós estamos rumo à terra prometida. E para que vocês consigam perseverar nessa peregrinação até os céus, vocês precisam entender que o caminho mais excelente dessa caminhada para o céu é o caminho do amor verdadeiro. E esse caminho, ele é tão superior, ele é tão mais importante, porque as profecias que vocês da igreja estão valorizando tanto, vai chegar um dia que elas não vão ter objetivo mais. Sim, é claro. Por quê? Porque quando vier, quando Cristo voltar, quando vier a eternidade, quando estivermos todos indo para a morada do Altíssimo, para que a gente precisa de profecia? A gente vai estar com Ele. A revelação é direta, a nossa capacidade de entendimento, capacidade cerebral, ela vai ser completamente superior. A gente já vai saber de tudo. Então a profecia ela tem um objetivo temporal, temporário, terreno. E ele diz, a profecia não é como o amor. Porque quando a gente estiver no céu, o amor não vai acabar. Pelo contrário, a gente vai experimentar a plenitude desse amor que agora Deus já dá a oportunidade de vocês viverem um pedaço. Desaparecerão as profecias. E ele fala das línguas de novo. As línguas também vão cessar. Lembra da Torre de Babel? Os homens se reúnem e dizem, vamos unir as nossas forças e vamos fazer grande o nosso nome. E Deus olha dos céus e diz, vou confundir a língua de vocês. Então, surgem todos esses idiomas que nós temos conhecimento. Então, Cristo vem e o Evangelho está nos mostrando que Deus está agora com o objetivo e o propósito de reunir o povo. Mas o povo agora não vai ser reunido em torno da sua grandeza, para fazer conhecido o seu nome. O povo agora vai ser reunido em nome de Jesus. E então quando esse povo é reunido na igreja, a igreja que é invisível, que é interdenominacional, esse povo agora vai falar a mesma língua. Mas eu falo espanhol. Não tem problema, eu te dou o dom de falar em português, porque você vai conviver e evangelizar uma pessoa que fala em português. Só que isso então tinha esse objetivo, e esse objetivo vai chegar uma hora que não precisa mais. O evangelho já foi anunciado, Cristo voltou, e nós agora todos falamos a única língua, a língua do povo de Deus. Que língua a gente vai falar no céu? Talvez o reverendo Zé Maria saiba, eu não sei não. Não sei que língua, mas também não me importa. O importante é que a gente vai entender todo mundo um ao outro. Porque nós não estaremos reunidos como na Torre de Babel. Nós estaremos na perfeição da unidade do corpo de Cristo. A língua não tem mais objetivo, a profecia acaba. Mas e o amor? Paulo diz, o amor não acaba. Porque nos céus nós vamos nos amar em perfeição. Havia amor na eternidade, antes da criação, entre a Trindade. Havia então uma demonstração desse amor na criação de todas as coisas, inclusive do homem, a glória da criação. Há amor então no projeto de redenção, quando Cristo se faz homem, humilhando-se, morrendo e ressurgindo. Há amor quando ele volta para buscar o seu povo que foi redimido e está sendo santificado. E haverá amor na eternidade quando nós estivermos sem fim, eternamente juntos, adorando, cantando, como a Bíblia nos diz. E Paulo diz, olha, a profecia, e aqui ele está se colocando, até ele que escreve inspiradamente, ele diz, olha, a profecia é o seguinte, quando nós profetizamos, quando nós falamos como homens,
Tem parte que a gente conhece. A gente não conhece todo o mistério, a gente não conhece toda a ciência, mas em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos pelo agir do Espírito. Deus nos dá um conhecimento extraordinário, além da nossa capacidade humana de conhecer. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, ou seja, esse conhecimento que é um pedaço humano, um pedaço do Espírito, e não é um conhecimento completo, não é um conhecimento pleno, como eu acabei de falar, eu não sei que língua a gente vai falar no céu. Então eu só conheço em parte, eu conheço só aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, que nos revelou nas Escrituras. Mas quando vier o perfeito, então, o que é em parte, não existe mais, porque vai ser perfeito. O perfeito é a completude do projeto de redenção. Cristo, o perfeito, o justo, que volta e cumpre em toda a plenitude a nossa redenção. Ela já está cumprida, mas ela falta ser experimentada na sua plenitude, quando todos nós formos glorificados com Ele. Então, para que profecia? Para que língua? E Paulo fala dessas coisas que elas existem, mas elas não vão ter necessidade de existir mais, falando de menino e de adulto. Ele diz, gente da igreja, gente que precisa ser madura, gente que precisa ser forte, deixa das coisas de menino. Menino fala como menino porque é menino. Mas quando você amadurece, quando você vai crescendo, você não vai ficar usando o dom de língua como criança. A criança que pega o biscoito recheado, olha para a outra e diz, não te dou. Deixa de coisa de menino. Esse dom é só meu, eu não te dou. E vou falar aqui de um jeito estranho que você não vai saber, mas você vai entender que eu sou muito mais espiritual que você. Porque você não fala o que eu falo. Você não tem a revelação que eu tenho, você não tem o conhecimento e a profecia que eu tenho. E Paulo diz, deixa de ser menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, ok, ótimo, porque eu era menino. E aqui ele fala da instabilidade. Você já viu como é fácil você interter uma criança? Às vezes eu fico com o netinho, com o Henrico, e às vezes ele quer uma coisa obstinadamente, mas então você fala assim, olha a borboleta. E ele esquece completamente do que ele queria. É fácil interter menino. Porque o foco dele vai para aquilo que você chama mais atenção, aquilo que você fala, e de repente ele esquece do que ele estava fazendo. E Paulo diz, não gente, para de focar nessas coisas que são transitórias. Foca naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus convoca. A gente cresce e tem que desistir dessa volatilidade, dessa característica de criança que é levado de um lado para o outro. Vai no caminho excelente, o caminho do verdadeiro amor. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, você diz, espelho é obscuro, por quê? Lembra que de manhã, quem estava na escola dominical, eu falei assim, senta no banco de quem está ouvindo. Pois é, espelho naquela época não era igual ao espelho que a gente tem hoje. A gente está falando de um texto de 2000 anos atrás. Como é que era o espelho? O espelho mostrava ali o reflexo, mas era um reflexo não tão claro como nós temos hoje. Ele era meio borrado, meio manchado. Tinha mais de um tipo de espelho, inclusive alguns eram feitos de metais polidos. E você via ali um pouco do reflexo, mas não era a realidade. E Paulo diz, olha, o que a gente vê hoje na profecia, na língua, aqui nessa convivência da igreja, é como esse espelho borrado aí da época de vocês. Mas quando Cristo vier, então você vai ver Perfra Números 12, quando Deus defende Moisés. Ele diz, gente, com os outros profetas, com as outras pessoas, eu me revelo de maneira obscura. Eu dou a entender, eu trago visões, eu trago sonho. Com Moisés eu falo face a face. E Paulo traz essa ideia dizendo assim, olha, hoje o que vocês estão vendo está meio borrado. O que vocês estão experimentando do amor, de fato está borrado. Mas isso aí vai ficar perfeito. E vai perdurar a eternidade com Cristo, porque você conhecerá
face a face, na perfeição, o verdadeiro amor. E ele diz, agora eu conheço em parte, mas naquele dia, no perfeito, na volta de Cristo, na consumação do século, então eu conhecerei. Eu vou conhecer todo o mistério como eu sou conhecido. Deus nos conhece, irmãos, muito mais do que nós nos conhecemos. Por isso, é extremamente oportuno quando a Santa Ceia nós falamos, olha, se coloque diante do Senhor e sonde o seu coração. Mas a gente instrui, a Bíblia instrui para que você faça isso se colocando em submissão a Deus. Como o salmista que diz, Senhor, me perdoa até das faltas que me são ocultas. O Senhor conhece muito mais do que eu não conheço. E Paulo diz, olha, de fato, nosso conhecimento, a nossa ciência, o conhecimento do mistério, da profecia, da língua, é parcial. Mas quando vier o perfeito, então não vai ter limite. Às vezes a gente brinca, né? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso para Deus, porque eu não entendi isso. A Bíblia não me diz isso, mas eu imagino que a gente não vai nem precisar perguntar. Porque quando o seu corpo for glorificado, como que num download imediato, o seu conhecimento vai ser pleno e absoluto. Então a gente não vai precisar perguntar. Isso é só uma imaginação minha. A Bíblia não dá essa informação para a gente. Mas então Paulo fecha aqui sobre amor, dizendo, olha irmãos, para que essa igreja seja abençoadora e abençoada, entendam, vocês precisam permanecer na fé, com toda a esperança e com muito amor. Mas deixa eu colocar um PS. Desses três, o maior deles é o amor. Sem amor, a fé é fé na fé. Sem amor, a esperança não é esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos encerrar esse momento e vamos à mesa, sabendo que o Senhor está conosco à mesa. E sabendo que essa mesa, a ceia, só é possível porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, o seu Filho, morrido por nós. Então vem a parte que nos choca. Sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós, ensinando-nos que a gente não ama de verdade quem merece ser amado. A gente ama quem não merece. Se a gente começar a orar por isso, e a se esforçar de verdade, humanamente, para viver isso, na nossa igreja, irmãos, como a gente vai crescer? Como a gente vai largar desses emburramentos e fofoquinhas e maledicências de criança? A vaidade. E às vezes o medo de que o outro descubra o seu pecado. Isso é coisa de menino. A gente precisa ousar pedir ao Senhor a oportunidade de viver esse amor. Se a gente começar a experimentar isso, você não vai mais querer faltar o culto para ficar em casa. Porque você já foi de manhã. Porque foi outro dia. Nós precisamos experimentar isso. E a mesa nos propõe exatamente isso. Se você tem alguma coisa contra alguém, coloque isso diante de Deus em oração. Se você tem dificuldade, amargura, ressentimento, desejo de vingança, coloque isso diante de Deus em oração. Eu sei que você tem. Eu também tenho dificuldade. Como disse alguns domingos atrás, vocês também me machucam. Eu também sei o que é ter ressentimento, o que é ter raiva, o que é ter tristeza. Mas Deus diz, ei, Diogo, vaidoso, você não está aí porque
você merece, porque você quer. Você não está aí porque você escolheu e você podia ter qualquer outra profissão. Não. Você está aí porque eu amo esse povo e eu escolhi eles. E você não tem direito de não escolhê-los. Então fica aí. Cuida, ora, visita, prega. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Cristo sofreu tudo, suportou tudo. E ele diz: a minha comida, a minha alegria, a minha vontade é fazer o que o Pai me comissionou a fazer. Dói, mas eu vou fazer, porque eu decidi amar. E eu não vou para a cruz porque eu quero, porque eu tenho prazer, porque eu tenho alegria, ou porque essas pessoas vão me dar alguma coisa em troca. Eu vou porque amar é decisão, amar é compromisso, amar é aliança. Até que a morte nos separe. Só que quando a gente está nele, nem mais a morte pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.